ao vivo aqui e a cores do programa Saúde Master, edição de número 106. Daqui a pouquinho, no mês de agosto, vamos completar 2 anos de programa Saúde Master, levando essa qualidade na informação, a qualidade que realmente salva vidas. Isso a gente diz com muito orgulho. E os modos de interagir aparecem novamente aí. O Facebook, no endereço Masterizando TVM, está transmitindo agora ao vivo. O YouTube, e daqui a pouquinho o vídeo, o programa inteiro nas nuvens para o mundo inteiro, a qualquer momento, é público para baixar no endereço TV Masterplay. E o endereço da internet, bem fácil, as pessoas já conhecem, bem simples, é só colocar tvmaster.tv. O código QR, para perguntar, é só apontar, não importa se seu celular é Android ou é iOS, ele vai remeter ao WhatsApp e você vai poder interagir aqui conosco. E temos outro tipo de interação que vai aparecer agora. Você basta colocar no seu campo de endereço do seu navegador, pode ser qualquer um, coloque por extenso aí, teste, e aí, doutora, que é o caso do segundo bloco, e aí doutora.com, e aí você vai cair também dentro do WhatsApp. E temos nesse segundo bloco uma estreia também, veio lá da Rainha da Borborema, de Campina Grande, é bastante nova, a doutora Rayana Elias Maia, que é da área da genética. Doutora, seja bem-vinda. Depois de um longo tempo e muita negociação, a senhora está no programa Saúde Master. Obrigado, doutora. Pois é, Fábio. Fiquei muito feliz que finalmente deu certo a gente promover aqui esse encontro, né? essa conversa, esse bate-papo, que a gente está devendo há muito tempo, não é isso? É verdade. Doutora, eu não sou muito bom assim para a data, mas eu acho que os primeiros contatos, se eu estiver enganado, a senhora pode dizer, eu acho que foi antes da pandemia, doutora, ou no iniciozinho, eu não me lembro realmente. Eu acredito que mais de um ano já tem que a gente tem. Mais de um ano. Vejam vocês aí, porque eu, quando visualizei, e essa área é uma área que me estimula, né? Desde o cenário aqui, criado pela nossa produtora, que está aqui, a Verônica Amorim, e a partir daí eu sempre dizendo, haverá um momento, eu repito, é o tempo de Deus, que eu vou ter alguém especializado, como é o caso da doutora, na área da genética. Doutora, lógico, não vou ser nunca indiscreto de perguntar a idade da senhora de jeito nenhum, mas todos os telespectadores estão vendo. A senhora é muito nova e uma especialização aqui magnífica que eu vou ler. Diz o seguinte, que a doutora Rayana Elias Maia é especialista com mestrado em genética simplesmente pela USP, mas também dentro do tema que nós vamos abordar hoje de forma principal, vamos dizer assim, que será o tema da genética aliada às patologias, às doenças. A gente sabe, outros também irão passar a saber que a contribuição hoje da genética é grandiosa, às vezes de setores que a gente nem imagina, não é isso, doutora? Com certeza, Fábio. Engraçado que a genética médica é uma especialidade relativamente nova, mas que muitas pessoas ainda não conhecem. Se a gente perguntar aqui para os telespectadores, muitas pessoas nem sabem que existe a especialidade do médico geneticista, né? E todas as outras especialidades da medicina conversam com a genética também. A gente vai encontrar aí uma intersecção, uma relação com todas as outras áreas da medicina também. E a doutora Rayana também se formou, se graduou em medicina pela Universidade Federal lá de Campina Grande, não é isso, doutora? Sim, eu sou filha da terra da Rainha da Borborema. Pronto, doutora, a senhora também é uma das que passou muito tempo ali, juntinho ali do bairro de Bodocongó, não é ali também a Universidade de Campina Grande, e enfim, a partir daí a senhora fez residência em genética médica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, não foi isso, doutora? Exato, eu saí do interior da Paraíba para o interior de São Paulo para estudar em Ribeirão Preto, na USP, que é um dos principais centros de genética que a gente tem no Brasil, um dos primeiros, inclusive, foi pioneiro.
E lá eu fiz a residência e o mestrado em genética. Aí por aí vai. Aí ela tem especialização em genética médica pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, não é isso? Doutor, é lógico, esse é o órgão, a associação que baliza, que respalda justamente oficialmente para que a senhora exerça de forma primorosa a profissão, não é isso, doutora? Exato. A SBGM é o órgão que vai reunir os médicos geneticistas e que vai trazer esse título de especialista para que os pacientes eles sejam atendidos por especialistas dessa área de forma geral. E, finalizando o resumo, a doutora tem mestrado em ciência pelo Departamento de Genética da Universidade de São Paulo. Essa é famosa no Brasil e em várias outras partes do mundo, que é a USP. Não é isso, doutora? Sim. Foi uma alegria muito grande fazer parte dessa instituição, né? Fazer ali a pós-graduação em mestrado e trazer um pouquinho disso aqui para Paraíba, que é uma região que tem muita riqueza em ciência e também da área da genética. A gente tem crescido muito e já é referência para outros lugares do país, inclusive. Doutora Rayane, uma curiosidade aqui do Saúde Master e minha também. Por que eu não encontrei, vamos dizer assim, com tanta facilidade, médicas ou médicos na área da senhora? E também, por que foi que a senhora seguiu? Qual foi a motivação? Eu sei que isso deve ter vindo desde a base, desde a escola, para que a senhora viesse para essa área da genética. E aí, doutora? Acredite, todos os médicos geneticistas estão dentro de um grupo do WhatsApp. Nós temos cerca de 300 médicos geneticistas no Brasil atuando hoje em dia. E, realmente, é uma especialidade que é rara. Aqui na Paraíba, a gente tem 2 médicas geneticistas. Se você procura em outros estados do Nordeste, existem estados no país, inclusive, que não tem médico geneticista. Realmente é difícil. Nós somos raros, cuidando de doenças raras. Mas o meu interesse pela genética ele surgiu, na verdade, desde o colégio. Quando a gente estuda ali as leis de Mendel, né, o modo de herança, eu já comecei a gostar daquela área, né, antes, inclusive, do meu interesse pela medicina. E quando eu entrei na faculdade, logo de cara, né, encontrei ali a genética médica e me identifiquei. Foi amor à primeira vista, né, e a partir dali eu já sabia que eu queria ser médica geneticista e tratar das doenças genéticas, das doenças raras. Já estão perguntando aqui, doutora, como ocorreu no primeiro bloco, se eu também dei aula à doutora. Eu quero dizer que eu acho que quando eu comecei a dar aula, a doutora não tinha ainda nem nascido. Eu não tive esse prazer, não foi, doutora? A gente vai entrar em detalhes? Não, vamos não. Melhor doutora. não. Vamos não. Bem, vamos para a primeira pergunta que chegou aí de forma antecipada e a partir daí, obviamente, a gente começa a nossa interação. Vamos ver aí o que segue aí a nossa primeira pergunta para a doutora Rayane Elias Maia. Diz assim, vale realmente a pena realizar o chamado teste genético para diagnosticar doenças? E a pergunta no contexto também é se esse teste é muito caro. Quem perguntou foi a Maria Helena, aqui de João Pessoa, do bairro dos Bancários. E aí, doutora? Maria Helena, essa sua pergunta é muito boa. Na verdade, a pergunta ela vai até ampliar um pouquinho mais. Vale a pena para você? Vale a pena para quem fazer teste genético? A principal indicação é fazer um teste genético para quem tem uma suspeita de uma doença genética. Então, assim, o nosso dia a dia é investigar pessoas que têm suspeita de alguma condição genética e que a gente precisa fechar aquele diagnóstico a partir de um exame, do mesmo jeito que a gente faz para outras condições, que a gente faz exame de imagem, por exemplo, ou algum outro exame de sangue. Realmente, é uma tecnologia que é mais cara, só que a gente tem não só um maior acesso atualmente com relação a esses exames, do ponto de vista financeiro e dos laboratórios que realizam, como também a própria saúde suplementar. Os convênios, hoje em dia, eles já cobrem muitos desses exames, já são mais acessíveis à população. Então, a gente consegue, assim, promover o maior acesso também do diagnóstico para o paciente. Então, a primeira pergunta é quem que tem essa indicação? Doutora, quer dizer, eu vejo com muita felicidade o que a senhora falou, alguns planos de saúde já cobrem de forma integral esse exame. Qual seria a via da solicitação? Qual é o médico que pode requisitar um exame desse tipo? Eu sei que a senhora pode, mas outras especialidades também podem, doutora?
Sim, a gente tem uma regulamentação, na verdade, para todos os convênios que vêm da ANS, é um rol que vai dispor ali dos critérios adequados para cada um dos exames. Realmente, a gente não tem todos os exames contemplados, mas naqueles que estão contemplados, existem critérios que o médico geneticista pode solicitar e, mais recentemente, foi incluído para o oncologista, para o hematologista solicitar também. Uma coisa que é importante, que a gente preconiza sempre nesse meio, é a gente realizar o aconselhamento pré-teste. Porque todos esses exames, a gente vai estar tendo ali um acesso à informação que não vai mudar, né, que é a do nosso material genético. Então, é importante que o paciente ele entenda quais são as limitações, qual que é a indicação desse exame, quando ele é indicado, quando ele é realizado. Então, o ideal é que ele passe por esse aconselhamento quando ele vai realizar um exame. Doutora, hoje eu estou assim, vamos dizer, mais emocionado ainda, porque as imagens aí, eu sempre costumo dizer, licenciadas, elas estão muito assim, batendo ou se identificando com o nosso cenário, né? O nosso cenário traduz vida, por isso que dizemos, e vamos continuar dizendo, é através da informação que a gente consegue realmente salvar a vida. E vamos a uma segunda pergunta aí, para a doutora Rayana, que chegou através dos nossos vários dispositivos. Diz assim: as doenças conhecidas como genéticas são realmente incuráveis ou a medicina já avançou muito nesse sentido? Quem perguntou foi o Tião Gomes, aqui do bairro do Bessa. E aí, doutora? Então, Tião, as doenças genéticas são realmente incuráveis no sentido que eu não posso, dentro do meu material genético, ir lá e modificar o que a gente tem em todas as células. Mas sim, a medicina avançou muito e hoje em dia a gente já tem técnicas muito mais robustas para tratar esses pacientes. Não apenas no sentido que a gente conhece muito mais essas doenças, essas condições, e a gente tem protocolos de segmento, de acompanhamento, que trazem muito mais qualidade de vida para essas famílias, para esses pacientes, como também, inclusive aqui no Brasil, a gente já tem tecnologia, como, por exemplo, a terapia gênica, que a gente consegue corrigir, né, trazer um pouco daquele material genético que está afetado, que está alterado, para aquele paciente. A gente tem, há cerca de um mês, a gente teve a primeira aplicação de terapia gênica para uma condição oftalmológica, que até pouco tempo atrás não tinha nenhum tratamento específico e que tem ali a capacidade, por exemplo, de prevenir a cegueira naquele paciente. Doutora Rayana Elias, uma coisa interessante, às vezes flui muito aqui o meu pensamento, quando a gente fala muito em DNA, a gente lembra, lógico, de teste de paternidade, e eu estou me lembrando aqui do meu amigo também, o grande apresentador, o Ratinho, né? Eu acho que o teste de DNA ficou muito famoso também no programa do Ratinho, não é isso, doutora? Doutora, a senhora assiste às vezes o programa do Ratinho. Eu vi que o teste de DNA não está aparecendo mais muito, não. Acho que ele deixou um pouco de lado nesse novo formato, mas eu já assisti muito teste de DNA do Ratinho. Eu acho que o teste de DNA virou marca registrada do Ratinho, né? Foi, até realmente. Hoje. Eu não vou mentir que eu não acompanho o programa, mas eu lembro quando os tempos vindouros a gente tinha aí um pouco mais de tempo para assistir o programa do Ratinho, tinha muito realmente. Tinha muito, né, doutora? Eu me lembrei agora, né, que até tinha uma musicazinha, ele é o pai, ficava todo mundo correndo, começava a briga. Eu sei que ali tem muita encenação, mas a gente tem a parte séria, que hoje a justiça, né, os departamentos jurídicos utilizam muito, né, por algumas vezes o DNA, eu acho que tenho certeza, até a nível de elucidar crimes, não é isso, doutora? O aspecto é muito amplo nesse sentido, não é? Então, o uso do DNA, ele pode ser feito tanto para diagnosticar doenças genéticas, que aí entra o papel do médico geneticista, como também para os testes de paternidade, para identificar a questão da genética forense, que são os crimes, a identificação de cadáveres, por exemplo. Mas a gente ainda tem limitações em alguns lugares, como o Brasil, onde a gente não tem, por exemplo, um banco de DNA bem estabelecido para identificar desde pessoas falecidas a criminosos, por exemplo. Isso aí fica muito ali nos seriados americanos, mas a gente já tem esse uso amplamente em todo o mundo e a tendência é que cresça cada vez mais. E já que estamos falando em exames, eu quero aproveitar para falar do laboratório Maurílio de Almeida, que é uma referência. É lógico, os exames da Covid, desde o início, o Maurílio de Almeida adquiriu toda a tecnologia, deu todo o treinamento, são mais de 70 anos,
São quase 50 unidades espalhadas por toda a Paraíba, está mostrando aí. E o Maurílio realmente tem mais de 3.000 exames à sua disposição. Portanto, quando a gente pensa na Paraíba em laboratório, é inevitável. Todos pensam imediatamente no Maurílio de Almeida. E é lógico, a coleta a domicílio tem sido feito assim com muito esmero, com muita tecnologia, com um pessoal demasiadamente capacitado. E outra inovação, além do telefone aí para coleta em domicílio, é o aplicativo. O aplicativo do Maurílio é um sucesso. Lógico, gratuito. Baixe agora. Você vai aí na sua loja de aplicativo, no seu celular, procura lá na busca Maurílio de Almeida, é bem leve, prático, rápido e seguro. Você vai baixar e aí você terá inúmeras opções a um simples toque. Lógico, os aplicativos tiveram uma amplitude enorme, né? Principalmente com a pandemia. E as pessoas viram o quanto se pode ter uma facilitação com o uso dos aplicativos. Portanto, pensou em laboratório na Paraíba, é lógico, Laboratório Maurílio de Almeida. Doutora, vamos a mais uma pergunta que chegou aí, outras que estão chegando aqui, mas sempre eu digo, a gente vai fazendo essa interação, porque como chegam de forma antecipada também inúmeras perguntas, a gente tenta, de forma inteligente, reunir em um contexto e, lógico, aproveitar o tempo que temos para levar essa informação. Vamos a uma próxima pergunta aí que chegou. Diz assim, doutora, passamos a ouvir muito agora com a pandemia e com o advento das vacinas, as vacinas de RNA, e está perguntando qual a diferença para uma possível vacina do DNA. Quem perguntou foi a Tânia Agra, que a gente tem uma audiência muito grande aqui com o sinal da TV Master em Patos. E aí, doutora? Agora, durante a pandemia, com o advento das vacinas para o Covid, a gente falou muito de vacina de DNA, vacina de RNA, mas, na verdade, para o Covid, por exemplo, a gente não tem uma vacina de DNA. E qual que é a diferença do RNA para o DNA? O DNA é um material genético que está dentro das nossas células e que ali a gente vai ter a informação real, nua e crua. O RNA é a forma que a gente faz a leitura desse material genético, dessa informação. E é a partir do RNA que a gente vai produzir as proteínas. Na vacina de RNA, o que é que acontece? A gente vai ter ali uma tecnologia que vai utilizar o DNA para entregar a informação que a gente precisa para o corpo produzir essa vacina. Na vacina de RNA, a gente já tem esse produto mais ou menos pronto. Então, ele já tem feito essa leitura do DNA para entregar o material para aquela célula. Dentro desse contexto, atualmente, a gente já tem tecnologia suficiente para essas duas modalidades, mas para o Covid, especificamente, a gente só tem vacina de RNA. E houve muito mito com relação a essas vacinas, viu? Foi muita gente com medo de virar jacaré, mas uma coisa que eu acho que é importante a gente aproveitar e comentar. Com certeza. É que, na verdade, quando a gente fala desse material genético, das vacinas, ele não é capaz de modificar o nosso material genético, que está ali guardadinho dentro do núcleo da célula. O que é que ele vai fazer? Ele vai trazer o DNA, o RNA do vírus ou da bactéria, o que está sendo tratado, para que a célula tenha um primeiro contato e já produza material para combatê-lo. Esse material genético da vacina, ele se degrada muito rápido, né? Ele se degrada ali dentro de algumas horas, dias, tanto que a própria vacina ela dura muito pouco tempo. E depois desse primeiro contato com a vacina, o corpo ele já vai estar habilitado para se proteger e vai ter ali os anticorpos necessários. Doutora Rayana, uma curiosidade, qual é o perfil do paciente que habitualmente procura a senhora no consultório, que eu sei que é lá na Prata, em Campina Grande, depois a senhora vai falar. Doutora, qual é o perfil de uma pessoa que diz, por exemplo, eu preciso de uma médica que venha a ser especializada em genética? E aí, doutora? Você sabe, Fábio, que uma das primeiras dificuldades, quando eu comecei a atender como médica geneticista,
foi perceber que a população ela não sabe quando procurar o médico geneticista. A maioria dos pacientes ainda procura apenas quando é encaminhado, né? E que pacientes são esses que merecem uma atenção ali pelo médico geneticista, merecem uma avaliação? Primeiro, pode ser em qualquer idade. A gente avalia desde o bebê dentro da barriga da mãe até idosos. Eu tenho um paciente de 97 anos, para você ter noção, né? E são pacientes que têm algum suspeito de alguma doença genética. Então, a gente vai ter ali, por exemplo, um paciente que tem uma malformação, é um paciente que tem deficiência intelectual, que evoluiu com um quadro de uma regressão neurológica, a criança que andava, falava, deixou de fazer isso. Quadros de autismo. Autismo é uma condição que tem um percentual associado com síndromes genéticas, ou ainda famílias que têm predisposição ao câncer. Então, uma família que tem vários cânceres de mama, de próstata, de ovário, de intestino, de cólon, são famílias que podem ter um risco aumentado por conta de uma condição genética e que devem procurar um médico geneticista. E, além disso, a doutora Vani Clay estava ali falando aqui da questão da ginecologia. Casais que têm problemas de infertilidade, de aborto e repetição, também tem indicação de passar com o médico geneticista para fazer investigação. Então, todas as especialidades aí podem ter realmente uma interface com a genética. É um leque muito grande, realmente, né, doutora? E é importante que a população venha saber. Eu acho que falta ainda mais informação nesse sentido. Eu não sei o que a senhora acha. Eu vejo que até na formação de novos profissionais nessa área. Não é isso, doutora? A genética médica é uma especialidade muito nova, né? A gente tem ali 40 e poucos anos. E tanto os médicos mais antigos realmente não têm tanta experiência com a genética médica como a gente conhece hoje, como também a própria população, que não está acostumada a ir para um médico geneticista, como vai para um oftalmologista ou para um cardiologista, em que as pessoas sabem realmente quando procurar, né? Eu acho que a gente precisa realmente promover a educação, porque a genética tem aí o potencial de trazer muita ajuda para várias famílias. Vamos a uma próxima pergunta, aproveitando aqui a presença da doutora Rayana, a maravilhosa presença depois de tanto tempo, mas aquilo que eu digo, chegou o grande momento apenas de uma primeira entrevista, teremos outras, se Deus quiser. Vamos à próxima pergunta que chegou aí na área da genética. Essa pergunta até um tema que já tocamos, né? Diz, quando falamos em DNA, já lembramos dos testes de paternidade, mas sabemos que muitos alimentos passam por melhoramentos genéticos. E aí, doutora, quem perguntou foi a Cris Lima, aqui da cidade de Santa Rita. Doutora, isso é uma coisa interessante, muito tem se comentado, e assim, eu fiquei muito contente com essa pergunta dos nossos telespectadores, porque a gente sabe que muitos alimentos, eles são geneticamente transformados. Qual é a ótica da senhora nesse aspecto? Então, a gente precisa entender por que houve uma modificação genética nesses alimentos. Esse tipo de tecnologia está muito voltado para a engenharia genética, né, que vai tentar ali arquitetar dentro do DNA daquelas plantas, daqueles animais, alguma característica que vai potencializar, por exemplo, do ponto de vista agropecuário, uma melhor plantação, uma melhor produção daquela carne, por exemplo. Então, o que é modificado é uma potencial característica. Então, a gente pega uma característica que o animal já tem, que a planta já tem, e faz o melhoramento no sentido de potencializar aquela qualidade. Então, por exemplo, a questão do crescimento. E assim a gente evita, por exemplo, o uso de agrotóxicos naquela condição, porque é uma planta que já vai crescer independente de qualquer outra. Ou então a resistência aos insetos, às pragas. Isso também é um tipo de melhoramento genético. Doutor, eu estou me lembrando aqui, o pensamento está fluindo, sempre foi muito atuante, eu não sei como está hoje, a questão da Embrapa. A Embrapa sempre trabalhou muito, eu sei que também não é nem do tempo da senhora, viu, doutora? Mas, assim, trabalhou muito com essa parte geral, né, de alimentos. Eu não sei como é que eles estão hoje no envolvimento com a genética. A senhora sabe de algo assim? Eu acho que a senhora não era nem nascida em Embrapa, mas, de qualquer maneira, foi um pensamento que veio aqui. Como é que está se trabalhando isso na Paraíba, na área de alimento? A senhora vê alguma coisa nesse sentido? A Embrapa ela continua atuando, não é muito da ótica da genética médica, mas todo mundo que trabalha, na verdade, não só aqui na Paraíba, como em outros estados, que trabalham ali do ponto de vista da agropecuária, da agricultura,
tende a procurar um melhoramento. Isso a gente já fazia com o cruzamento das espécies, né? Então, a gente cruzava ali determinados tipos de sementes, de animais, para obter essas características. Hoje, a gente consegue fazer de forma muito mais fácil por meio do melhoramento genético, né? A gente otimiza esse processo e a gente consegue escolher exatamente o que é que a gente precisa. Não só aqui na Paraíba, como também em outros lugares do Brasil. A gente tem aqui em Campina Grande, por exemplo, um setor muito forte do ponto de vista da biologia, na UEPB, que trabalha com essa questão das plantas e que tem esse contato junto com as outras empresas, como a Embrapa. E já que estamos falando em ações de tecnologia e se envolve também a arquitetura médico-hospitalar, eu quero falar da ArcMaisMed. A ArcMaisMed desenvolve projetos de excelência na área médica. Aí estão as arquitetas responsáveis pelo escritório da ArcMaisMed, a Rosivânia Freitas e a Vanessa Marinho, e elas vão ter o projeto adequado, seja para a sua clínica, seja para uma reforma ou até para o hospital, como esse hospital que aparece, que foi o escritório ArcMaisMed que projetou, e outras imagens que estão aparecendo aí na sequência. Dá para notar a fundamentação, a beleza nos projetos e toda a tecnologia envolvida, além de tudo, os protocolos. São muitos os protocolos que você tem que seguir para ter realmente uma clínica ou qualquer outro setor clínico de excelência. Portanto, se você pensar em arquitetura médico-hospitalar na Paraíba e em outros estados também, está aí o número direto com o escritório, é o 99332-3002. E na sequência vamos a mais uma pergunta aqui que foi feita para a doutora Rayana, na genética como um todo. Vamos ver de quem veio a pergunta. Diz assim, doutora, a genética já tem ajudado de forma concreta na qualidade de vida da população. Quem perguntou foi o Micael Dantas, é da cidade aqui, eu acho que está fazendo frio agora lá, na cidade de Areia. E aí, doutora? Sim, Micael, a genética ela já consegue ajudar de forma concreta a muitas pessoas, a muitas famílias. Não apenas no sentido de a gente conseguir evitar doenças genéticas, porque se a gente sabe o risco delas acontecerem, a gente consegue permitir que a família tome decisões com relação, do ponto de vista reprodutivo, né, decisão de ter filhos, ou, por exemplo, optar por uma fertilização in vitro para evitar que aquela doença aconteça novamente. Como também do ponto de vista das complicações secundárias. Se a gente tem um diagnóstico genético, a gente consegue prever qual que é a evolução daquele paciente, fazer exames de prevenção, acompanhamento. Então, a gente já tem, sim, muita qualidade de vida para esses pacientes, para essas pessoas, de forma geral. Além disso, a gente consegue, por exemplo, prever qual que é o risco de algumas doenças acontecerem. A gente sabe a questão do famoso caso da Angelina Jolie, quem nunca ouviu falar, né? Que foi uma atriz ali que tem uma família com um risco aumentado para câncer de mama e de ovário e que ela fez uma cirurgia profilática, né? Porque ela era portadora de um gene de alto risco. Né? Então, todas essas informações, a genética ela consegue trazer, né, para não somente trazer uma qualidade de vida, mas também prevenção de doença na população. Doutora Rayana Elias Maia, nós chegamos no final dessa edição do programa. Doutora, assim, eu costumo ser muito sincero, eu estou muito contente com a presença da senhora. Eu sei que de forma muito gentil e muito prestativa a senhora se deslocou de Campina Grande, né, numa época de São João, lógico, um São João diferente, mas não deixa de ser São João. Eu, quando vinha agora, né, hoje eu fui até Campina, eu vinha já na estrada agora, à noite, agora 6 horas da noite, vendo aquelas fogueiras e me lembrando assim do Parque do Povo. Nesse momento, habitualmente eu estaria, né, com o papai, a gente ia cedinho, né, porque mais tarde é muita gente, eu chegava lá às 7 horas, ficava na barraquinha ali. Aí eu me lembro até, doutor, eu pedi uma codorna, né, um refrigerante, que agora não posso mais tomar, mas a codorna eu até comi hoje no bar do Cuscuz. Doutora, a senhora gosta de codorna, sim? Ou lembra do Parque do Povo? Ou já esteve numa barraquinha? Teve tempo para isso?
Qual que será o campinense que não foi no Parque do Povo? É verdade. Todos nós estamos sentindo muita falta. A gente Muita está falta. órfão do Parque do Povo. Mas com a vacina, eu tenho certeza que próximo ano teremos, se Deus quiser, um São João. Doutora, eu queria que a senhora falasse, obviamente, aonde a senhora atende, as redes sociais, assim, sempre agradecendo de coração. E eu tenho certeza que depois dessa chamada primeira vez, nós teremos outras entrevistas, porque é um tema assim, que, sinceramente, me motiva imensamente. Portanto, doutora, muito obrigado e as suas considerações finais. Eu fiquei muito feliz que finalmente a gente conseguiu trazer para a população um pouquinho mais da genética, né? Trazer um pouco dessas dúvidas, desmistificar, né? Que é ou coisa do outro mundo ou do futuro, né? A genética já é agora, a gente já está vivendo essa realidade, né? Eu espero que as pessoas cada vez mais possam ter acesso a essa informação. Eu tenho a página do Genetigram, né, @ Genetigram lá no Instagram, em que a gente está todo dia falando sobre genética. Lá tem todas essas informações que o pessoal pode acessar e continuar tirando dúvidas também. Muito obrigado, doutora, e a todos os telespectadores, só tenho a agradecer a enorme audiência, cada vez, né, crescente,